A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 93º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 4, 5, 6, 7 e 8 do livro 1 de Samuel. A inspiração do dia, o julgamento da casa e do ministério de Eli. Avivamento sob a liderança de Samuel e Israel exige um rei. No capítulo 4 destaca o versículo 2. Israel foi ferido. Israel foi derrotado porque o sacerdócio desviou-se e o povo passou a viver em desobediência aos mandamentos de Deus. Os israelitas levaram a arca do concerto para a batalha, julgando que isso lhe garantia a vitória. Ao invés disso, deveriam ter se arrependido e execrado seus caminhos pecaminosos para terem a bênção de Deus. No versículo 3 destaco: tragamos a arca do concerto do Senhor. A arca representava a presença de Deus em Israel. Os israelitas achavam que a arca lhes seria uma garantia incondicional do favor e o poder de Deus. Não compreendiam que um símbolo das coisas espirituais não é uma garantia absoluta da realidade que ele representa. Deus permanecia com seu povo somente enquanto esse povo procurasse manter comunhão com ele, segundo o concerto. Semelhantemente, sob um novo concerto, alguém ser batizado em água ou participar da ceia do Senhor, nenhum benefício espiritual lhe trará a não ser que viva em sincera obediência ao Senhor, trilhando seus justos caminhos. No versículo 17 destaco: Hofni e Finéias morreram. A morte de Hofni e Finéias e a captura da arca ressalta o fato de que Deus castigará com tragédias pessoais e a ausência da sua glória aqueles que aprovam líderes espirituais dissolutos. No versículo 21, Icabô. Esse nome significa sem glória. A glória de Israel era Deus e a sua presença manifesta na terra a favor do seu povo. A viúva de Finéias tinha justa razão em se preocupar com o afastamento da presença de Deus, assim como os crentes do novo concerto devem se preocupar se a presença, o poder, a santidade e os dons do Espírito Santo deixarem de operar entre nós. No capítulo 6, destaco o versículo 12. Direitamente pelo caminho de Bet-Semes, Deus fez com que as vacas levassem a arca de volta a Israel. Bet-Semes era uma cidade do outro lado da fronteira, no território de Judá. No versículo 19, feriu os homens de Bet-Semes. Muitos dos habitantes de Bet-Semes desrespeitaram a ordem do Senhor, que proibiu o povo de olhar para ou tocar nos objetos sagrados do tabernáculo. Ao examinarem visualmente a arca do Senhor, demonstraram a ausência total de temor do Senhor e reverência pelas coisas santas. A honra, o respeito e o temor reverentes devem caracterizar o povo de Deus no seu relacionamento com seu Deus Santo. No capítulo 7 destaca: se vos converterdes ao Senhor, Ele vos livrará. Samuel enfatizou o princípio bíblico que se o povo de Deus espera ter dele proteção e libertação, deve primeiramente voltar-se para ele de todo o coração e rejeitar todas as formas de idolatria
e a de tolerância com o erro. Todos que sinceramente desejam agradar a Deus serão objeto do seu cuidado, bênçãos e livramento. No versículo 8, não cesses de clamar ao Senhor. No decurso da nova vida, a vitória sobre os adversários espirituais depende da oração incessante a Deus. Através da oração temos Deus em cada aspecto da nossa vida: trabalho, plano, família, problemas e sucesso. Deixar de orar é ficar descoberto para os ataques de Satanás, visando a nossa derrota. Samuel atendeu o pedido do povo, oferecendo um cordeiro como holocausto, o que significava a renovação da dedicação ao Senhor, bem como suas orações em favor deles. E por fim, o capítulo 8. Destaca os versículos 1 a 3. Seus filhos. Samuel nomeou seus filhos juízes na parte sul de Israel, mas eles não seguiram o bom exemplo do seu pai. Eles decidiram proceder erradamente, e a Bíblia, neste caso, não culpa Samuel, como culpou Eli. Percebe-se que Samuel não lhes permitiu exercer o sacerdócio. O procedimento dos filhos de Samuel ensina que os filhos de pais convertidos devem ser levados a decidir quanto à sua vida espiritual. No versículo 5, constitui-nos agora um rei. O reinado fazia parte das promessas do concerto entre Deus e Abraão, e na bênção que Jacó proferiu sobre seus filhos, ensinou a monarquia à tribo de Judá. Moisés previu o dia em que Israel ficaria descontente com o governo direto de Deus. Tal profecia cumpriu-se no incidente aqui registrado, quando Israel demandou um rei humano. Deus considerou o pedido dos israelitas como eles o rejeitando seu rei, e como sua precipitação em pôr em jogo sua missão de povo especial de Deus. Primeiro, os israelitas pediram um rei humano para que fossem como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Criam erroneamente que a razão das suas aflições e derrotas vinham da incompetência do governo, quando na realidade o problema era o pecado deles. Daí eles conformavam-se com o modo de vida dos povos ímpios ao seu redor, ao invés de confiarem em Deus. Segundo, embora aquele não fosse o momento de Deus para que eles terem um rei, e fosse injusta a sua motivação, Deus os atendeu no que pediram. Apesar de tudo, Deus se propôs a guiar o povo, apesar dos fracassos do governo monárquico de Israel. Isso revela o amor de Deus e a sua paciência com a fraqueza humana. Versículo 7. A mim me tem rejeitado. Até a época de Samuel, o governo de Israel fora uma teocracia, isto é, o próprio Deus governava Israel como seu rei. Deus governava através da orientação direta, da revelação especial da palavra escrita e por intermédio de dirigentes escolhidos e ungidos. Quando Israel pediu um governo monárquico, seus reis passaram a assumir os cargos por sucessão hereditária e não pela escolha direta de Deus. Seguiram como resultado reinados iníquos e imorais, prejudicando o senhorio de Deus sobre o seu povo. No final da história, Deus voltará a assumir o governo direto do seu povo, por intermédio de Jesus Cristo, e o seu reino não terá fim. Por fim, o versículo 22. Constitui-lhes rei. Embora não fosse da vontade de Deus dar a Israel um rei nessa ocasião, não deixou de fazê-lo.
Temos aqui um exemplo da história se desenrolando, seguindo a vontade permissiva de Deus e não segundo a sua vontade perfeita. Deus permitiu o estabelecimento de um rei e o governo monárquico, apesar dos seus problemas e infortúnios, que surgiram pelas seguintes razões. Primeiro, evidenciar a necessidade do reino perfeito de Deus e assim pronunciar Jesus Cristo como o Rei dos Reis. Segundo, ensinar ao seu povo que nenhum tipo de governo no mundo inteiro solucionará seus problemas, nem garantirá paz e segurança enquanto houver pecadores aqui. Somente no novo céu e na nova terra é que reinará a justiça e a perfeita paz e felicidade serão a porção de todos. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia, este é o verdadeiro canal de conhecimento e ao mesmo tempo você ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.